Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ah, que ótimo, então. A Fala, gente, Edson, meu caro, beleza? beleza, bom demais. E você? Graças a Deus, amigo. Joia. A gente já pode começar, professor, a nossa palestra de hoje, tá bom? Desejo a todos uma ótima aula e que todos sejam bem-vindos. Obrigada. Show de bola, pessoal. Boa tarde a todos e todas aí, todo mundo preparado aí para a gente conversar, bater um pouquinho de papo, né, sobre empreendedorismo, sobre negócios. A gente vai falar hoje uma coisa bem legal, né, que é negócios com propósito, né, que os negócios com propósito eles vão além do lucro. Então, conversar um pouquinho sobre propósito de negócio, um pouco sobre as modelagens de negócio, né, como é que os negócios eles são pensados muito antes. Hoje em dia, da questão do lucro, é um negócio com um posicionamento, com uma centralidade, com um propósito forte, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa aí bem legal. De antemão, pessoal, gostaria de chamar vocês, de convidar vocês todos a participarem, para que a gente consiga aí fazer daqui realmente um momento interativo, um momento de aprendizado em conjunto, né? E não somente um momento de monólogo, né? Que eu fique aqui só falando, mas que a gente consiga realmente trocar. Eu acho que é o mais rico que a gente pode ter, né, num momento como esse, né? Então, fiquem à vontade, né? O chat fica sempre aberto aqui para mim. Microfone, pode abrir o microfone também. Então, nós estamos aqui à disposição para poder fazer desse momento realmente uma troca de conhecimento muito ampla, né? Nosso momento aí, ele vai ser de uma primeira explanação de um conteúdo, mas qualquer pergunta que vocês tiverem no meio, vocês podem ficar à vontade, podem ficar aí super tá disponível para que vocês possam perguntar, participar e assim a gente conseguir sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou, né? Então, nossa palestra hoje, pessoal, ela vai contemplar o tema de negócios com propósito vão além do lucro. Eles resolvem problemas, geram impacto e inspiram pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que um negócio ele abarca muito mais do que somente o lucro, né? Antigamente a gente falava de abrir um negócio era o quê? Era resultado financeiro, era lucratividade, mudar a vida, né? Ser o próprio dono. Hoje em dia a gente fala de resolver um problema legítimo, né? Resolver alguma coisa que de fato faça sentido para o mundo, faça sentido para as pessoas, e isso é um pouquinho do propósito, né? É, então, a gente vai já conversar aí sobre esses temas, discutir esses temas, discutir um pouquinho dessa questão, dessa razão de existência dos negócios por meio do propósito. Mas antes, é sempre muito importante a gente agradecer primeiro a vocês todos que estão participando, né? Que dão sentido a todos esses projetos aí maravilhosos que o PPE provém para a comunidade empreendedora, para as pessoas aí na maturidade, para as pessoas também em idade aí, para jovens também que estão começando a se aventurar no mercado ou que buscam o empreendedorismo ou até um conhecimento. Mas também nós temos que fazer um agradecimento, uma menção muito importante também aos nossos patrocinadores, né, que são os aportadores, são realmente as empresas que apoiam a viabilização desse projeto, né, desse e os demais projetos que o PPE tem, por meio aí dos fundos municipais, por meio do aporte de recursos que permite que a gente tenha aí uma gama de consultores, professores, uma equipe acadêmica aí maravilhosa para a gente poder realmente entregar o melhor para vocês, né? Então, nós vamos passar um vídeo aí visibilizando esses parceiros, esses patrocinadores, esses aportadores do projeto, não só para agradecer, mas para que a gente consiga também ver quais são essas empresas com essa responsabilidade social, educacional, para levar todo esse tipo de conteúdo aí para todos vocês, né? E aí, depois do nosso vídeo, a gente parte para o nosso conteúdo, para a nossa discussão, para a gente aprender e sair daqui, como eu disse, um pouquinho melhor do que a gente entrou. Então, daqui a pouquinho a gente já volta, pessoal. Vou passar aqui o vídeo, um videozinho curtinho, mas é importante a gente fazer essa menção aí, esses parceiros, viu?
Maravilha, então, pessoal, esses aí foram os nossos parceiros, né? Professor, Oi, diga. com licença, conseguimos aumentar um pouquinho da captação do seu áudio, por gentileza, que eu estou achando ele bem baixo, viu? Com certeza, vamos lá. Aí você me ajuda aqui. Volume do microfone de entrada. Melhorou? Fala novamente, por favor. Oi, oi, oi. Teste. Melhorou, Melhorou? melhorou. Show de Só que, bola. tipo assim, não precisa colocar ele no total máximo, não, senão ele fica Ah, dando umas distorções. Pode colocar ali entre 85% e 90% visualmente para você, beleza? beleza, meu amigo, coloquei aqui. Obrigado. Obrigado a você. Qualquer coisa pode me chamar aí, fica à vontade. Show de bola, pessoal. Então, vocês veem aí que o time aqui é de ponta, né? Todo mundo preocupado em ter a melhor qualidade de transmissão para vocês, pessoal. Vou projetar aqui a nossa palestra para a gente iniciar, então, o nosso projeto Depende de Nós. Então, nosso projeto Depende de Nós, ele vai contar aí com a palestra cujo tema vai ser, como eu falei, negócios com propósito. Que onde a gente vai contar que os negócios com propósito eles vão muito além do lucro, né? Resolvem problemas, geram impacto, inspiram mudanças. Então, pessoal, antes da gente começar um pouquinho a discutir da nossa temática, né, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o professor Vinícius Souza, né? Sou por formação, eu tenho aí a formação de administração de empresas e contabilidade. Eu sou administrador e contador, tenho algumas especializações também, gestão de negócios, gestão de pessoas, administração estratégica, e tenho percorrido aí um pouquinho da trajetória empreendedora de uma forma com algumas empresas, né, investindo em algumas empresas e com a minha própria empresa de consultoria, além da academia, né, eu dou aula, além daqui no IPPE desde 2017, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, dou aula numa outra universidade em Chapecó, chamada no Chapecó. Então, tenho movimentado um pouquinho na academia também, justamente porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser transmitido. A gente não pode guardar tudo para a gente, sejam as coisas boas ou ruins, porque as coisas ruins também elas nos mostram muita coisa que a gente não deve fazer e os aprendizados, né? Que em cada jornada a gente tem. Então, eu acho que né, em momentos como esse, além das aulas e das próprias consultorias, eu acho que os aprendizados e os erros eles fazem total parte do contexto empreendedor. E em muitos casos eu venho contar para vocês coisas também que não deram certo, né? Coisas que de repente não foram interessantes na minha jornada, mas que eu consegui aprender a como não fazer, a como desenvolver uma coisa muito mais adequada, própria para o momento, própria para o negócio. E eu tenho certeza que na nossa vida é assim, né? Na nossa vida a gente, desde quando a gente está pequeno, a gente cai mas a gente descobre que a gente não pode fazer determinadas coisas que a gente vai cair, se machucar, vai chorar, né? Então, e a partir dali a gente vai aprendendo que essas dores elas vão nos mostrando como que os aprendizados com essas dores vão fazendo com que a gente melhore, com que a gente amadureça. E nos negócios é a mesma coisa. Aqui nos negócios a gente vai ter, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de resolver problemas, de gerar impacto e mudança, a gente fala num contexto de que os negócios hoje eles assumem um papel e uma posição muito mais importante do que antigamente. Antigamente, o negócio era basicamente uma fonte de renda, o negócio era basicamente algo que eu abria ou eu embarcaria para um sustento próprio, para uma geração de renda. E hoje a gente tem aí realmente um negócio como uma rede de propósito, uma resolução de um problema, uma entrega de algo que a gente de fato vá levar para o mundo, né? E não somente para nós enquanto renda, enquanto dinheiro. Então, na minha trajetória empreendedora, eu sempre, na verdade, fui aprendendo, né? E hoje eu acredito de fato nisso. Hoje eu acredito que o propósito de todo negócio é muito maior do que gerar dinheiro somente. Ainda que o negócio seja dinheiro, ainda que seja um banco, por exemplo, né? Eu acho que em tudo tem que ter propósito. E nesse sentido, eu tenho trabalhado isso nas minhas empresas, nos meus negócios. Lá na nossa empresa a gente atende outras empresas, né? Pequenas, médias e grandes. E eu tenho também bastante contato aí com alguns veículos de comunicação, né? Principalmente a Rádio Tatiaia. Já tive uma coluna lá na Rádio Tatiaia. Hoje eu participo mais aí de entrevistas diretas no Jornal da Tatiaia, em temas focados em economia, empreendedorismo, negócios, mercado.
grandes fusões e aquisições, o movimento de mercado em si. Então, tenho tido aí constantes interações aí com várias pessoas de todos os níveis, de todos os posicionamentos, justamente para tentar aprender um pouquinho com elas, me atualizar um pouquinho e a partir dali eu trazer isso aqui para vocês, né? Eu tentar disseminar um pouco desse aprendizado para vocês, beleza? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Como eu disse para vocês, desde já vocês já podem perguntar, podem participar, podem ficar à vontade aí para a gente trocar, principalmente, porque também a gente aprende muito com vocês aqui, né? Vocês são aí várias pessoas com várias realidades, com vários negócios, várias ideias, né? Pelo menos 20 participantes, 19, né? Comigo, 20 aí participantes com histórias diferentes, visões diferentes, e isso tudo enriquece o nosso conteúdo, ok? E aí, pessoal, sempre eu gosto de começar uma palestra como essa, né? Falando um pouquinho de propósito de negócio, falando um pouquinho de resolução de problemas nos negócios, falando sobre o quê? Falando sobre empreendedorismo. E aí, aquela clássica pergunta, né? O que é ser empreendedor? Ou quais ações definem um empreendedor, né? Quais ações elas de fato delimitam, ou de alguma forma elas resumem, contextualizam o que é ser empreendedor, né? E aí me vem uma série de pensamentos em relação a isso, né? Porque na minha vida inteira eu sempre escutei que empreendedor era empresário, né? Ah, você está empreendendo em algo? Era mais ou menos uma pergunta de você está abrindo um negócio, você está abrindo uma empresa. E a gente sabe que o empreendedorismo hoje em dia e cada vez mais ele é muito mais do que somente a gente falar de empresa, né? A gente falar de negócio, a gente falar de iniciativa com fim lucrativo. Hoje o empreendedor ele está nas mais diversas facetas e papéis na sociedade, na vida das pessoas, né? Nós podemos falar do empreendedor tradicional, que é o empreendedor empresário, que é o empreendedor que tem um negócio, mas que ainda tem que pensar nessas redes de propósito, nessas questões. Nós podemos falar do empreendedor social, que aí é um líder comunitário, uma pessoa que dissemina aí uma série de benefícios numa comunidade ou localmente onde ele está atuando. Nós podemos falar de um empreendedor que está na política, alguém que está empreendendo de repente uma ideia ou uma melhoria para determinadas pessoas ou para uma população. Nós podemos falar de empreendedor na sala de aula, professores que geram empreendedorismo, né, que geram aí, por meio, na verdade, do seu empreendedorismo, métodos de aprendizagem diferentes, atividades diferentes, instigam os seus alunos a aprender de uma forma diferente. Então, o empreendedorismo, ele nada mais é, hoje, do que uma reunião de competências que vão fazer com que você consiga aplicar aonde você estiver, aonde você desempenhar o papel que você desempenha na sua vida, né? Então, em alguma medida, ser empreendedor, na realidade, é indiferente a ser empresário. O empreendedor, é lógico que o empreendedorismo, na verdade, ele surgiu muito o quê? Com as características empreendedoras, né? De você tomar riscos calculados, de você ser perseverante, de você criar planejamentos, criar objetivos e metas, aquelas 10 características empreendedoras clássicas, né? Que são faladas aí, e já são de conhecimento um pouco mais comum de todos nós, mas a gente começou-se a perceber, né, que ser empreendedor é muito mais do que a gente, de fato, aplicar isso nos negócios. E aí, quando eu falo de um empreendedor, de uma mãe, de um pai empreendedor com seus filhos, que criam formas diferentes de ensinar, formas diferentes de gerar aprendizado com eles, a gente começa a perceber que o empreendedorismo, de fato, ele está em todas as áreas da nossa vida. E aí as ações que definem o empreendedorismo hoje em dia, é principalmente propósito, como nós falamos, principalmente impacto, como nós falamos aí no título, e principalmente inovação. Então nós falamos muito desse pilar do empreendedorismo, né, que é propósito, impacto e inovação. E se a gente for pensar em todo negócio, em toda criação, em todo aprendizado de sala de aula, em toda a política, se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver não trouxer impacto, e se a gente não se propor a trazer as coisas com inovação, em alguma dessas premissas, o empreendedorismo ele vai ruir, ele não vai acontecer. Quando eu falo de propósito, eu falo de uma rede de quê? De uma rede de intencionalidades, né? Eu falo dos meus valores, eu falo do que eu quero entregar para as pessoas, eu falo muito do quê? Da conexão entre o que eu estou fazendo com o que eu quero entregar. O que a gente chama de proposta de valor, né? Então, se eu falo na política de propósito, eu estou falando de quê? Eu estou falando de coisas que estão dentro dos meus valores.
Se eu falo de impacto dentro da criação dos meus filhos, eu estou falando de coisas que eu quero que eles façam que sejam grandiosas. E se eu falo de inovação, por exemplo, na sala de aula, eu falo de trazer um método de aprendizagem diferente para aqueles alunos, para que eles possam, por um canal de recepção diferente, aprender o que eu quero ensinar. Eu poderia fazer na matemática uma tabuada, como a gente fazia antigamente, decorar a tabuada, né? Minha avó toda segunda ia lá para casa e a gente fazia uma decoreba de tabuada, né? Ela estudava com a gente toda segunda de manhã, a gente tinha que acordar cedo, e aí a gente decorava a tabuada, sempre no final dos estudos era recitar a tabuada, né? E aí a gente aprendia o quê? Por decoreba. A gente decorava ali a forma de cálculo. Porém, hoje a gente já sabe que tem formas diferentes de a gente fazer isso. Eu posso fazer isso de forma mais lúdica, eu posso fazer isso de uma forma um pouco menos técnica, né? E não dizendo também que é um método errado, né? Porque muitas pessoas, e eu particularmente, por ser administrador e contador, agradeço muito, né? Por ter decorado uma tabuada um dia, mas a gente pode olhar para o que está se ventilando, para o que está sendo trazido em termos de aprendizado atualmente, para conectar com as crianças e jovens atualmente. Porque nós temos um contexto, se para mim era um contexto, já é um contexto muito diferente, né? Tecnologia, inteligência artificial, essas coisas já eram muito diferentes na minha época de criança, que dirá há 30, há 40, 50 anos. Então, a gente sabe que as coisas mudaram e os métodos que a gente vai aplicar nas coisas também mudaram. E aí, a menção muito legal e importante que eu gostaria de já colocar aqui com vocês é que as coisas, elas não estão mudando, elas já mudaram. E por as coisas já terem mudado, nós temos que mudar a forma de fazer as coisas. Então, porque nós temos uma série de mudanças nas pessoas, nos comportamentos, nas empresas, na visão de mundo dos jovens, na aceleração do pensamento das pessoas, na tecnologia à palma da mão, nós naturalmente temos que mudar a forma como a gente faz negócio, mudar a forma como a gente pensa o empreendedorismo, mudar a forma como a gente convive dentro de uma comunidade empreendedora, né? E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, a gente citar um pouquinho disso, porque eu trouxe aqui três personalidades para vocês darem uma olhadinha, e que das três personalidades a gente consegue ver uma mudança muito grande, né? São três pessoas que elas estão mais velhas, né? Elas estão mais maduras, né? Mais velhas não, mais maduras. São três pessoas de extremo sucesso no mercado, na vida, mas ao mesmo tempo são pessoas que elas tiveram que mudar o seu posicionamento, o seu pensamento, mudar uma série de coisas na sua vida e nas suas características empreendedoras para que elas conseguissem de fato vivenciar o mundo de hoje ou na época que ele estava de uma forma assertiva, seja com seus negócios ou seja pessoalmente. Eu gostaria de saber, alguém conhece uma dessas três personalidades aí, uma dessas três figuras aí? Oi? Você conhece, Adriano? Quem que você conhece aí? Os três? Warren Buffett, Isso. o Bill Gates. Bill Gates. Aí esse aí do meio, eu conheço, mas não estou lembrado do nome. Legal, legal. Legal, já fez mais de 80%. Muito bom. Exatamente, Adriano. Então, o de preto e branco aqui, né? Vou marcar aqui para vocês. O Warren Buffett. Hoje esse aqui, né? Que eu marquei. Ups. Esse aqui que eu marquei, vou marcar aqui, ó, de vermelho. Vou circular aqui de vermelho, ó. Esse aqui é o Warren Buffett. Hoje é o maior investidor, pessoa física, né, do mundo, né? O maior investidor de empresas do mundo. É uma das pessoas mais ricas do mundo. Esse aqui é o Bill Gates, também é uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Mas foi o fundador da Microsoft, né? E esse aqui é o Yunus. Yunus é um banqueiro, mas é um banqueiro diferente. Ele é um banqueiro indiano que ele se popularizou, ele é chamado de banqueiro dos pobres. Ele se popularizou em microcrédito e crédito para crédito social.
Então, ele também acumulou fortuna, mas ele acumulou fortuna de uma forma diferente, financiando o que os bancos não financiavam, né? Que são pequenos produtores, mulheres empreendedoras, com um aspecto social de desenvolvimento social muito grande. Então, ele fazia principalmente microcrédito. Então, todas essas pessoas, elas, de uma forma muito expressa, elas foram visionárias na sua época, né? Bill Gates criou a revolução, né, da computação, né, por meio da Microsoft. A Microsoft foi responsável por essa revolução da computação como a gente conhece hoje, né? O Yunus pensando no crédito acessível a pessoas que não eram olhadas pelas instituições financeiras, né? Pequenos produtores rurais, produtores familiares, mulheres empreendedoras, pessoas que não tinham capital para começar. Então, olhar para o microcrédito como produto financeiro viável, tanto para as pessoas quanto para a própria instituição, e o Warren Buffett uma visão de investimento totalmente diferente de Wall Street, né, que é o principal local de investimentos aí do mundo, né, que é nos Estados Unidos, ali em Nova York, né? Então ele com uma visão totalmente diferente de investimentos, ele criou uma empresa chamada Berkshire Hathaway, que é a empresa hoje que é a maior investidora, é a empresa maior investidora de outras empresas no mundo, né? Então, mas aí o que eles têm a ver com o que a gente está falando aqui hoje, pessoal? É que todos eles, de alguma forma, tiveram que o quê? Tiveram que fazer uma série de adaptações e mudanças nos seus próprios conceitos de negócio ou nos seus próprios conceitos de mundo, para que eles estivessem sempre no topo. Porque todas essas três pessoas que não estão aqui à toa, elas permaneceram sempre próximas ao topo do que se propuseram a fazer. A Microsoft com o Bill Gates, hoje a Microsoft já não é a maior empresa do mundo, o Bill Gates já não é a pessoa mais rica do mundo, mas ele sempre esteve ali no sucesso financeiro e empreendedor. E, vamos dizer, também no sucesso de inovação e tecnologia, né? A Microsoft sempre esteve à frente, ou pelo menos brigando pela ponta das inovações tecnológicas. O Yunus, ele durante muito tempo, ele era um modelo único, um modelo de referência da economia progressista no mundo, da economia que a gente chama que não ortodoxa, né, no mundo, que é a economia onde se fala muito dos negócios sociais como protagonismo, do propósito social de negócios. Então, ele sempre permaneceu fiel a esses valores e provou para o mundo, inclusive, que negócios com microcrédito tinham viabilidade. E de um outro lado, Warren Buffett continuou sempre com a sua tese de investimento, com a sua tese de que boas empresas não eram somente aquelas empresas que geravam boa lucratividade de resultados, mas sim empresas que geravam dinheiro de fato, e aí que até não foi de encontro com a tese de startups, por exemplo, né? E nesse caso ele conseguiu demonstrar que a sua tese de investimento é uma das mais bem-sucedidas. E assim ele vai fazendo o quê? Eles foram, né, em geral, atualizando os seus conceitos. Mas uma coisa muito interessante que eu acho que eles têm em comum é o quê? Chama-se filantropia. Todos essas três personalidades aqui, elas decidiram que não vão passar para frente a sua fortuna. Então, Bill Gates, recentemente, ele ele até deu uma entrevista, né, falando que ele vai deixar US$ 1 bilhão para cada filho e o resto todo dos, acho que mais de 140 bilhões, ele vai doar para instituições de caridade. O Warren Buffett falou que não vai deixar nada da empresa dele para os filhos, pelo contrário, ele vai doar também tudo para a caridade. E o Yunus falou que quando ele partir também, a empresa dele vai se tornar administrada por organizações e instituições sociais. Então, isso conecta com o quê, pessoal? Isso conecta com uma questão chamada-se propósito. Normalmente, as pessoas que assumem, ou pelo menos nas entrevistas, nos livros, né, que assumem uma posição como a deles, né, uma posição financeira, né, que não, também, pessoal, diga-se de passagem, não é a única posição de sucesso. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que a posição financeira, você ser um bilionário, você pode ser um bilionário sem sucesso, como eu acho que tem muitos aí. E você pode ser um bilionário com muito sucesso. Por quê? Porque para mim sucesso não é somente a parte financeira, né? Eu acho que tem uma série de coisas e o propósito para mim é uma delas. E aí quando a gente fala, eu considero essas três pessoas de sucesso, por quê? Porque, primeiro, eles utilizam
o capital, os recursos financeiros, como mola propulsora de uma série de coisas que estão relacionadas a propósito, principalmente filantropia, desenvolvimento social, etc. Principalmente o Yunus, se a gente colocar aqui que fundou uma empresa com uma dificuldade, né, imensa para conseguir vender o conceito, para conseguir falar, ó, o pequeno produtor agrícola ele precisa de um microinvestimento, eu vou dar um empréstimo para ele sem garantia, eu vou dar um empréstimo para ele aqui assumindo o risco de inadimplência. Então, nesse sentido, todas essas pessoas elas começaram a viver o propósito. E aí, quando a gente pensa antigamente o que era uma ação social dentro de um negócio, quando a gente pensa essa palavra filantropia dentro de um negócio, a gente começa a perceber que as coisas elas estão cada vez mais aproximando. E por que elas estão cada vez mais aproximando? Porque quando eu falo de solidariedade, filantropia, benefício e ajuda social, eu falo de quê? Eu falo principalmente de quê? De caridade. Então, por exemplo, a gente teve o caso recente aí do Papa que foi eleito. A Igreja Católica desempenha um papel de solidariedade, de caridade muito grande, de assistência muito grande social. Todas as comunidades, as paróquias, a gente vê que tem campanha da fraternidade, tem uma série de coisas que são bonitas, né? Em geral, as igrejas, né? Não somente a católica, estou citando a católica por causa do Papa agora. Mas, em geral, elas proporcionam isso. Mas aí, quando a gente pensa na relação de negócio, a gente começa a pensar, uma empresa fazer caridade, né? E até muitas pessoas falam, CNPJ não tem coração, empresa não tem que fazer caridade, não. O dono da empresa e com seus colaboradores, ele não tem que ser amigo, ser caridoso. E, de fato, eu acho que não tem. Por quê? Porque esse é um papel de outras instituições e organizações. Porém, cada vez mais a gente tem percebido que, em relação numa rede de propósito, as empresas elas têm sim um papel social dentro dentro do contexto da população em si. Por quê? Porque, em geral, muitas empresas hoje elas acabam assumindo um papel de educação, seja educação dos próprios colaboradores, ou seja educação de familiares, seja educação de uma comunidade próxima. Em geral, uma empresa ela assume um papel de saúde, seja dando benefícios de plano de saúde, trazendo extensões ali de academia e tudo mais para os seus colaboradores. Então, o papel social de uma empresa para com os seus próprios colaboradores e a comunidade do seu entorno é cada vez mais visível. E quando a gente começa a conectar isso com uma questão de produto, a gente começa a perceber que o propósito de todo negócio ele está muito mais vinculado a resolver problemas da sociedade, resolver problemas na vida das pessoas, do que efetivamente e somente vender uma coisa e receber o dinheiro por aquela coisa. Então, o que eu quero dizer? Que as empresas elas não são essencialmente sociais, principalmente as que estão vinculadas à geração de lucro. Mas que o contexto social, ele se aproxima aonde? Se aproxima a partir do propósito de todo o negócio. E aí, quando a gente pensa, vou pensar aqui num negócio que é uma facção de costureiros. Esse negócio, ele tem que entender qual é o propósito dele. Vou pensar num negócio aqui que é um corretor de seguros. Esse negócio tem que entender qual que é o propósito, qual problema ele resolve. Vou pensar aqui num advogado. O advogado tem que entender qual problema ele resolve. E isso é uma coisa tão interessante, por quê? Porque a gente começa a discutir o que a gente chama de proposta de valor. Qual é o valor que eu entrego para a sociedade, para os meus clientes? Qual o posicionamento que eu quero ter? Quando eu estava fazendo planejamento de uma das empresas, e a gente estava, e ela é no ramo de vestuário. E a gente estava discutindo justamente isso. Qual a nossa real proposta de valor? E a gente começou a discutir, né, no bom sentido, assim, a jogar as coisas na mesa, e a gente começou a perceber, hoje o negócio ele está sem um propósito bem definido. Hoje o nosso negócio basicamente é o quê? É mais do mesmo no mercado. A gente tem uma roupa de qualidade, a gente tem uma marca de qualidade, a gente entrega um produto bom, excelente, né? Inclusive, vários dos nossos fornecedores são os mesmos fornecedores dos principais concorrentes, que são gigantescos. Mas qual é a nossa entrega de diferencial verdadeiro? O antes chamado diferencial competitivo, né? Qual é o seu diferencial? Aquelas perguntas que normalmente o consultor fazia para a gente. Né? Qual é o seu diferencial? O que você tem de diferencial no mercado? Elas hoje se traduzem em o quê? A partir do qual problema você resolve, ou qual a solução você tem, e qual é o propósito, a proposta de valor que você entrega.
Porque o que vai diferenciar e vai fazer com que o consumidor compre de você ou compre de outra empresa é justamente o quê? A proposta de valor que você oferece. E isso pode linkar numa ação social e pode linkar no seu próprio produto. Então, o saber qual a proposta de valor é saber o porquê você existe. E aí é muito interessante a gente falar isso, porque isso é uma coisa super difícil de definir. E aí, quando a gente falar, como que eu vou saber por que que eu existo? Sabe qual é a melhor forma para mim? É você lembrar, lá na fundação do seu negócio, qual que era o seu primeiro anseio com esse negócio. Quando você te deu a loucura de abrir um negócio, te deu a loucura de ser, ou se você está no momento agora de ter a loucura de pensar no negócio, o que que você mais pensou que você queria entregar? O que que você mais pensou que você queria proporcionar para o seu cliente? Qual a dor que ou que outras pessoas sentiram e que te fez e que te motivou a abrir um negócio, a fazer o negócio? Ali, para mim, é o principal combustível do propósito de todo negócio. E não se engane, pessoal, todo negócio hoje tem que ter um propósito. Antigamente não se falava disso, antigamente falava de missão, visão e valores, né? Antigamente se falava, a visão é aquela visão permanente, a missão é como você entrega a visão e os seus valores é como você se compartilha, como você compartilha os valores, principalmente derivados do dono com colaboradores e com os clientes. Hoje em dia a gente fala de quê? De propósito, que é o quê? O porquê eu existo? Qual problema verdadeiramente eu resolvo? Qual a solução que eu dou, seja para uma dor ou seja para um problema? Diga lá, Heloísa. Pode falar, Boa querido. tarde, boa tarde. Boa É, tarde. gostando muito da sua explanação e reforçando, porque há poucos dias atrás a nossa palestra foi voltada para propósito, né? E reforçando que é a ligação que a gente quer, a ligação entre o que você faz e quem você é. E o propósito, ele está realmente, se encontra lá dentro do nosso coração, sem ser piegas, é a verdade. É aquilo que me Ei, emociona, muitas vezes até aquilo que me incomoda, que eu tenho vontade de mudar, né? isso aí. Como até um dos apelos do IPPE, uma das chamadas do IPPE, é aquilo que faz seus olhos brilharem, né? É isso aí. Então, Exatamente. tem que envolver sentimento. Exatamente, Luísa. Acho que É é isso. fantástico você falar isso, porque, de fato, quando a gente fala dos olhos brilhares, de tocar o coração, é o que vem de dentro, né? E normalmente aquela centelha, aquela ideia, né, que a gente fala de fundação do negócio, aquele pensamento, aquela motivação de abrir um negócio, é justamente o ponto que está mais ardendo dentro da gente, né? Justamente quando o coração está mais palpitando, eu vou criar esse É, negócio por causa disso, por causa dessa dor, que eu vivi isso ou porque alguém viveu isso, né? Então, a gente vê a gente muitos. sente o coração pulsar, né? Quando tem um propósito bem definido. Exatamente. A gente vê organizações sociais, né, sendo fundadas assim, né? Ah, uma pessoa que vê um sofrimento de vida com o filho ou com ela mesma, ou com um familiar, e ela funda ali uma associação, ela funda ali ela até consegue, às vezes, com recurso e a legislação, fazer uma fundação, né? Justamente por quê? Porque tá pulsando dentro dela, né? Eu não quero que outras pessoas vivam isso, né? E isso vale para a ação social, isso vale para o empreendedorismo social, mas vale também para o empreendedorismo com fim lucrativo. E talvez dê caldo, dê tempero no negócio, né? Porque o que a gente vê de negócios que simplesmente são abertos para poder constar no mercado, hoje basicamente a maior parte dos negócios eles são o quê? São figurantes de mercado. Aí você vê lá uma loja de capinha de celular que abriu na esquina, beleza? A pessoa ela simplesmente abre o negócio, compra em estoque e espera o cliente chegar. Então, qual que é talvez a capacidade de sobrevivência daquela loja? A capacidade daquela loja de fato conseguir, ó, conseguir ser alguma coisa diferenciada, de conseguir de fato crescer, ou se ela não quiser crescer, pelo menos que ela consiga entregar o valor que ela está ali entregando. Tem algumas empresas, tem uma empresa na internet que, inclusive, ela trabalha com capinha de celular, que ela trabalha super legal essa rede de propósito, né? Que ela justamente foca em quê? Foca na questão da proteção com o design, né? Então, e aí ela faz vários vídeos criativos e tudo mais. E aí, uma vez eu tava vendo, até cheguei a comprar dela pro meu celular, mas eu falei, putz, olha que legal, né? Eles abordam uma capinha de celular de uma forma totalmente diferente.
Por quê? Porque eu não vendo capinha de celular, eu vendo a proteção do seu celular, a proteção de um patrimônio, que inclusive, diga-se de passagem, é muito caro, né? Celular, de um patrimônio que te faz, que te permite uma série de coisas na vida, que te permite desde um contato com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe, numa pandemia, até uma reunião de trabalho. Então, por que não cuidar disso, né? Cuidar desse ativo de uma forma muito, de uma forma que ela merece? É a mesma coisa quando a gente fala do seguro, né? É, é, o seguro talvez ele tenha comercialmente uma pega muito grande. Por quê? Porque as grandes empresas, as grandes seguradoras, em algum momento conseguiram trabalhar essa rede de propósito de uma forma muito ativa, que é a proteção realmente do que mais importa, a proteção do que você conquistou com muito suor. Então, isso é você começar a conectar propósito, né? Um seguro, basicamente, é o quê? É um papel, ou nem papel, né? Agora é um PDF, né? Uma apólice no PDF. E basicamente eu falo, ó, estou protegendo o seu bem. É uma coisa totalmente não pegável, né? Por que as pessoas fazem seguro, né? Por que tem gente que faz seguro de tudo? Porque basicamente o propósito do seguro é muito forte. De até ter um ditado popular, né? Ah, o seguro morreu de velho, né? Então, a gente vê o quê? A gente vê uma carga de propósito muito grande. E aí, quando a gente pensa no contexto de mudança dos negócios, né, pessoal? De como que os negócios eles estão, a gente começa a reparar que a gente, num primeiro movimento industrial da humanidade, lá nos anos de 1700, a gente teve o quê? A gente teve uma mudança muito ali de locomotivas, né, da energia a vapor, né? Uma coisa muito focada em quê? Muito focada em logística, principalmente. Depois, a gente tem uma coisa muito focada em quê? Em volume de produção, em escala de produção, né? Começar a fazer as coisas para atender o mercado de forma mais ativa. Depois, a gente teve uma escala de informação, para a gente começar a ter mais informação sobre tudo que se produzia e se transportava. E hoje em dia, nós estamos com o quê? Nós estamos com uma coisa aí de quê? De pensamento de pensamento e organização desse bolo de informação que a gente tem por meio de quê? Por meio de inteligência artificial, por meio de uma inteligência que não é a nossa. A gente ajuda a produzir, a gente ajuda a programar, mas não é a gente que faz mais. Então, hoje nós estamos no movimento de quê? De ensinar o computador a fazer para que ele faça por nós. E, logicamente, eliminando as questões éticas e as questões de riscos futuros, né, que todo mundo já sabe, acho que todo mundo pensa em alguma medida nisso, e isso vai ser o quê? Vai ser um salto gigantesco em tudo. E aí muitas vezes perguntam, Vinícius, mas vai acabar uma série de trabalhos, assim como acabou na energia a vapor, assim como acabou na segunda, na primeira revolução na energia a vapor, assim como acabou na segunda e assim como acabou na terceira. Então, o movimento em termos de humanidade, ele é o mesmo. Talvez até o computador, meu sogro conta muito sobre o fax, né? Primeiro, quando foi chegar o fax, ele trabalhava na Mendes Júnior, a consultora, né, de construção pesada, e aí quando chegou o fax, quando chegou o fax e estava instalando, eles iam receber o primeiro fax, juntou 30 pessoas numa sala para ver por que chegava, como é que aquele negócio conseguia imprimir uma folha que tinha sido mandada lá dos Estados Unidos. E aí eles ficavam abismados com aquilo ali. E aí, se a gente for pensar hoje, é mais ou menos o quanto a gente fica abismado com a inteligência artificial. Putz, eu pergunto uma coisa para a inteligência artificial, ela me responde em segundos. Eu peço uma análise de uma planilha para ela, ela faz uma análise que eu demoraria 2, 3 horas em 1 minuto e meio. Então, o movimento de mudança e de inovação, ele vai continuar acontecendo e ele sempre aconteceu. Lógico que sempre houveram riscos, sempre houveram situações em que a gente tinha que talvez olhar com uma parcimônia, olhar com um cuidado melhor ou maior para cada tipo de evolução, inclusive dessa, né? Se a gente for pensar entre eletricidade e a computação, a gente teve o quê? A gente teve energia nuclear. Energia nuclear, para diversas coisas, ela foi super interessante, mas ela também teve uma grande tragédia relacionada a ela, por conta do quê?
descoberta desse tipo de tecnologia, né, de energia, de aspecto físico, né, vamos dizer assim. Então, tudo, o que eu quero dizer é que tudo traz risco, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar o que está acontecendo agora. A gente não pode negar as coisas que estão sendo desenvolvidas agora. E quando a gente fala de propósito, é a gente voltar um passo atrás e olhar que inteligência artificial, computação e todas as demais evoluções que a gente passou são o quê? São meios para a entrega do propósito. Hoje em dia, e cada vez mais, a inteligência artificial ela vai estar na nossa vida. Já se conversa de que daqui a 5 anos nós não teremos provavelmente mais call center. Essas call centers que ligam para a gente, cobrando, esses call centers que a gente liga para poder resolver a luz acabou, o internet não está funcionando, etc. Já estabeleceram um prazo razoável de 5 anos para isso acabar. Não vai ter atendente do outro lado, vai ter computador do outro lado. Assim como já tem, né? WhatsApp, por exemplo, etc. Então, o que eu quero dizer é que a força motriz das empresas não vai ser o desempenho tecnológico dela. A força de uma empresa, ela vai ser o tamanho do propósito dela. E isso a gente já vê, né? Isso a gente já vê talvez em algumas empresas. Se a gente for pensar, todos aqui conhecem o Airbnb? Airbnb é aquela empresa que você aluga, os proprietários colocam à disposição as suas casas, né, para alugar e você vai procurar uma casa de férias, um hotel, ou algum lugar, você aluga ali aquele apartamento, né? Por temporada, né? Por uma semana, 2 semanas, etc. Pessoal, o Airbnb é a maior empresa de hotelaria do mundo e não tem um hotel sequer. Não tem um quarto no seu balanço patrimonial, no balanço de ativo da empresa, no ativo lá da empresa, não tem um quarto de hotel sequer. E é a maior empresa de hotelaria, muito maior que a rede Hilton, muito maior que a rede Accor, muito maior que a Copacabana Palace, muito maior que qualquer empresa de hotel no mundo. E ela tem o quê? Uma plataforma que une pessoas que têm o seu imóvel e querem alugar com pessoas que gostariam de ir a determinado lugar e se hospedar. E o que é isso, pessoal? Isso nada mais é do que você criar um propósito forte e unir as pontas. Então, eu não preciso construir um hotel, não preciso subir um prédio, não preciso ter camareiro, não preciso fazer café da manhã, não preciso ter recepcionista, não preciso ficar fazendo 1 milhão de manutenções. Eu preciso de quê? Eu preciso de criar uma marca boa, criar uma plataforma tecnológica legal, criar propósito ali dentro, falar, ó, nós resolvemos o problema de vocês. Por quê? Porque de um lado tem problema de pessoas que não querem ir para o hotel porque não gostam, porque acham caro, porque querem maior privacidade, querem uma coisa mais natural do que um quarto de hotel, querem uma coisa mais bem localizada, muitas vezes. Do outro, eu tenho uma pessoa que às vezes ela fica um mês fora de casa e gostaria de ter uma renda extra. Uma pessoa que tem 3, 4, 5 imóveis, mas ela não quer fazer uma locação perene, uma locação de 3, 4, 5 anos. Ela quer o quê? Locar por temporada. Ou uma outra que tem uma casa de praia que ela recebeu de herança, mas ela tem ainda um apego afetivo, mas ao mesmo tempo aquela casa de praia fica fechada durante 11 meses no ano. Então, ela poderia o quê? Fazer alguma coisa que pelo menos custeasse, se não gerar uma renda para ela, pelo menos custeie o custo ali de manutenção, de você conseguir manter aquela casa. Então, olha só o que é o propósito, né? O propósito é muito mais sobre problemas do que sobre eu entregar uma coisa pronta. E o propósito é muito importante também a gente pensar que ele não é para a gente, ele é para as pessoas. A conexão é com o cliente, não comigo. Porque às vezes eu crio um negócio e eu fico tão apaixonado por esse negócio que aí eu não olho para quem eu tenho que entregar o propósito, que é o quê? Que é quem? Que é meu cliente. É justamente meu cliente. Aí a Adriana está falando aqui, ó, sempre falei que ter negócio visando só lucro é muito cansativo e sem graça. Com o propósito gera muito mais motivação e realização. E é isso. Se eu olhar para quem vai receber o propósito, naturalmente, eu começo o quê? Eu começo a conectar, eu tenho feedbacks muito mais verdadeiros, eu toco muito mais as pessoas, aquilo que a Luísa falou, né? Pulsa de dentro e vai para fora. E aí pulsa em outra pessoa. Diga lá, minha querida. Pode falar, Luísa.
Heloísa? Hoje, desculpa, eu não Ah, tinha quero sim. aberto o micro. É bom que eu falo muito, o pedaço ficou para trás. Ah, Estava falando que eu li o que a Adriana escreveu e concordo com ela, e ela reforça tudo aquilo que você vem dizendo, né? Que tem a ver exato, também com toda a palestra que foi feita a seu propósito. Você está muito bem reforçando e indo adiante, que eu acho que é bem legal isso também nas palestras, porque cada um de nós vai até um pedaço e o outro pega dali. tá Elas são conectando. independentes, né, Vinícius? Mas uma Exato, acaba por complementar a outra. com E certeza. gostei muito do seu exemplo do Airbnb, porque a gente pensar que propósito envolve sentimento, eu posso deduzir que lá atrás, o Airbnb, se a gente for parar para pensar, não é uma coisa tão antiga, né? Então, Vamos vamos, dizer que é uma coisa que surgiu, que ainda podemos considerar que foi um novo sistema, né, de hospedagem exatamente. que surgiu, em cima muito desse sentimento de alguém que quis proporcionar algo melhor para o outro, visando inclusive os seus próprios sentimentos, o que que ele queria para ele, porque o Airbnb tem suas limitações, mas ele vai muito além de um simples hotel. Eu sou Exato. uma pessoa que utiliza esse tipo de hospedagem e eu acho fantástico. Inclusive, quando você está fora do país, você cria uma estrutura de casinha, né? Que um Exato. hotel não vai te dar. É isso Então, aí. foi um negócio maravilhoso para quem criou e, obviamente, envolvendo todo esse propósito num sentido amplo, de duas vias, né? Exatamente, querida. É muito legal isso que você falou, que me veio na cabeça. Você falou, é um negócio relativamente novo, né? Não é antigo. E o que que o Airbnb é, né? O Airbnb, na verdade, é uma corretora, né? Se a gente for pensar. Aí, a minha família ia muito para Cabo Frio, né? E a gente tinha. E aí, a gente, às vezes, alugava casa, a gente, às vezes, ficava na casa de outros familiares e tudo mais. Mas aí, quando a gente alugava casa, para quem que a gente ligava? Para as corretoras. Em Cabo Frio era cheio de corretora de imóveis, né? Que fazia o quê? Que fazia a administração das locações. E aí, se a gente for pensar, o que que difere uma corretora de Cabo Frio de um Airbnb que é global? É justamente o meio que ela utilizou para entregar o propósito. O propósito é talvez exatamente o mesmo, só que a forma como você comunica, a forma como você entrega o seu propósito, talvez vai virar o seu diferencial. Então, uma corretora lá de Cabo Frio, ela entregava a mesma coisa que o Airbnb. Ela administrava o espaço, tirava foto do espaço, mandava para você, cobrava, entregava o dinheiro para o proprietário, pegava as chaves, ela fazia exatamente o mesmo serviço. Aí, por que que uma empresa em Cabo Frio, uma corretora em Cabo Frio, talvez hoje existam poucas, né, ou talvez só para venda, e não colocação de temporada, por que que ela não tem a abrangência que o Airbnb teve? Porque ela não utilizou, talvez, os meios de crescimento, pode ser que ela nem tenha isso, né? Mas ela não utilizou os meios de crescimento que passam pelo quê? Pelos meios de tecnologia, que nem tão somente aqui, né? Hoje já estão aqui, mas eles estavam aqui mais a computação e na internet. Então, ela não utilizou os meios para entrega do propósito e ela não conseguiu, talvez, divulgar isso para frente. Então, e por isso que o negócio é tão desafiador, porque vocês podem falar que o Vinícius, a Heloísa, a Adriana estão falando aí de propósito resolve tudo, mas ele não resolve tudo. Como você entrega ele, como você mostra ele, como você continua a demonstrar ele, é o que resolve dentro do negócio. Porque o seu produto, ele é o quê? Ele é um meio também de entrega do seu propósito. A forma e o porquê você entrega ele é o seu propósito. Então é muito importante a gente diferenciar isso, que o propósito não resolve tudo do negócio, mas o propósito é o ponto de partida do negócio. Porque se eu falo, que eu tenho um posicionamento de oferecer meu produto para pessoas da classe E, da classe D, da classe C, que seja, para cada uma dessas pessoas, elas vivenciam um problema, elas vivenciam algo que eu tenho que resolver. Só que como eu vou resolver vai ser muito importante. Porque as pessoas que vão no supermercado da classe D são diferentes das pessoas que vão no supermercado da classe A. E não só porque gastam mais dinheiro ou menos dinheiro, mas porque elas anseiam coisas diferentes. Elas estão em momentos diferentes, os problemas delas são diferentes. E se você entender muito bem isso, o propósito que você vai entregar, ou o problema que você vai resolver, a solução que você vai ter, ela vai ser totalmente diferente. Isso a gente vê nos próprios negócios. Se a gente for pegar um supermercado que é mais especializado em determinada classe e outro supermercado que é especializado em outra classe, a gente vê uma diferença de ações totalmente gigantesca. Hoje em dia já está até um pouco mais comum você perguntar para um atendente, né, para uma pessoa, um repositor, e ele te levar. Isso já é até mais uma coisa mais comum, já é uma coisa que está mais antigamente,
a história de você perguntar para o repositor onde estava a coisa e ele levar, eram só alguns supermercados que faziam. Porém, para entregar isso, ele tem que o quê? Ele tem que capacitar pessoas, ele tem que ter pessoas cada vez mais gabaritadas no próprio negócio dele, ele vai gastar mais para isso, ele vai jogar isso aonde? No preço de venda. Então, o arroz que você vai comprar lá provavelmente vai ser mais caro. Por quê? Porque o propósito dele é te atender com excelência. De um outro lado, a dor de uma pessoa da classe C, da classe D, da classe E, pode ser o quê? Pagar barato no arroz. Por quê? Porque eu tenho uma renda limitada, eu tenho uma renda menor. Então, naturalmente, o meu propósito é o quê? É conseguir prover o alimento na sua mesa, ao custo que você consegue pagar. Então, não está errado a pessoa que vende para a classe C, D e E, não está errado a pessoa que vende para a classe A. Agora, você tem que saber muito bem para quem que você serve, a quem você serve e por que você serve. Porque senão o negócio começa a bambear, né? Senão o negócio ele começa a não dar certo. E aí, quando a gente vê aqui a questão do, do progresso econômico, né? Seja de uma região, seja de um país, seja de uma cidade, seja de um próprio negócio, quando a gente une o processo do propósito, normalmente a gente fala que o quê? A gente está atendendo ao mundo, né? A gente não está atendendo aos nossos clientes, nós estamos entregando uma coisa para o mundo. Só que tem uma notícia não muito boa nisso aí. A gente conseguir progresso econômico, conseguir progresso social, entregar propósitos, conseguir resolver problemas das pessoas de forma legítima, é uma coisa maravilhosa. Mas a notícia ruim é que isso não acontece de forma natural, isso é totalmente intencional. Para eu fazer um negócio forte, um negócio que tenha propósito, um negócio que eu consiga entregar muito bem, eu tenho que pensar muito sobre como eu vou fazer isso. Eu tenho que planejar muito sobre como eu vou fazer esse negócio. E o posicionamento e a sua visão em relação ao seu próprio negócio vai ser vital para isso dar certo ou não. Para você conseguir incluir essa questão de propósito no negócio ou para você sucumbir a uma demanda extremamente primária do negócio, que é a demanda financeira. E em muitos casos vocês podem estar pensando, Vinícius, beleza, você está falando aí de demanda primária financeira, mas nenhum negócio funciona em pé. Tudo bem, você pode tratar de forma emergencial algum problema financeiro que você esteja, mas isso não é sustentável ao longo do tempo. Nós falamos isso ontem de uma dessas empresas que a gente tem, né, no nosso grupo, nosso ecossistema lá, e aí estavam, além da gente, né, da nossa empresa que investe, estavam os outros dois fundadores empreendedores. A gente falou, ó, tudo bem, nós temos problema hoje de caixa, nós temos problema hoje de dinheiro, maravilha, vamos resolver. Mas isso é o quê? É curtíssimo prazo. Nós temos que ganhar fôlego para poder gerar um propósito duradouro. Por quê? Porque senão nós vamos viver esse problema que a gente está vivendo hoje todo mês. Todo mês o problema de caixa vai bater na nossa porta, todo mês o problema financeiro vai bater na nossa porta. Se eu não pensar, se eu não resolver o problema de curto prazo, pensando no longo prazo, pensando em como eu vou melhorar esse negócio para frente, todo mês eu vou ver esse problema. E aí o pensamento que eu chamo de primário, né, que é o pensamento de um empreendedorismo sem propósito, basicamente para mim é o quê? O foco é em quê? Em resultado financeiro. Ah, eu preciso dar lucro, eu preciso fazer caixa, eu preciso fazer dinheiro. A inspiração de um negócio de empreendedorismo sem propósito é o quê? É uma paixão pela ideia do negócio, buscando o quê? Buscando retorno e até investidor. Hoje está muito comum, né, de buscar investidor, pessoas que investam no negócio. A mudança ou a inovação presente nesse negócio é o quê? São sempre mudanças pontuais. Eu penso numa mudança num produto, uma mudança em relação a uma melhoria que eu vou propor no negócio. Ah, vou propor uma melhoria pontual aqui no meu atendimento, vou propor uma melhoria pontual no meu produto. E quando a gente fala da expansão, a gente fala de quê? Primeiro eu vou impactar o meu mercado local e depois eu vou crescer. E depois eu vou ter um crescimento do negócio. Então eu penso o quê? Para algumas pessoas isso é um pensamento em quê? Em degraus, em escada, né? Então para algumas pessoas como eu tenho um pensamento de repente um pouco mais pé no chão, um pensamento um pouco mais conservador, eu vou crescer, não vou dar um passo maior que minha perna. Só que a gente esquece, pessoal, que o mundo ele já não é local, o mundo é global. E aí, quando eu penso em abrir um negócio de capinha de celular, mas eu não penso que, de repente, eu preciso estar no mercado da internet, eu estou pensando o quê? Localmente. Será que quantos clientes que eu perco por passar na minha porta que acabaram de comprar no Instagram, que acabaram de comprar no WhatsApp, acabaram de comprar na internet a capinha de celular?
Quantos negócios eu não perdi para aquela empresa que vende a segurança na capinha de celular, ao invés de mim que estou vendendo só a capinha bonitinha, rosinha, frufruzinho, legalzinha, e que de repente aquele cliente está comprando lá, passa na minha porta, até gosta do meu produto, mas fala, acabei de comprar outro, não tem dinheiro para os dois. Então isso é o quê? Isso é o impacto local, é a venda local, a venda localmente. Só que o mundo ele funciona em escala global. Hoje, para você vender para o Acre, para você vender para Amapá, para você vender para Natal, para você vender para Porto Alegre, é o quê? São poucos cliques. Não tem mais uma barreira gigantesca para você ter uma venda internacional, por exemplo. Hoje você consegue exportar, sim, você tem até benefício para exportar. Então, e a gente tem um outro agravante, que é o quê? Que cada vez a gente tem uma voracidade, né, gigantesca dos concorrentes. Então, nós temos, por exemplo, para quem trabalha com vestuário, igual a gente que entrou nesse meio, a gente tem uma Shein, né, uma Shein, né, que é o quê? Que tudo que ela faz, ela vai fazer num impacto pelo menos 1 milhão de vezes maior do que qualquer pequena empresa. Que ela faz? Ela manda produzir 100 vestidos de determinado modelo. Se ela tiver, ela tem uma estatística de consumo. Se ela tiver uma estatística de consumo acima de tantos por cento, por exemplo, acima de 5% daqueles 100 em determinado prazo, o que ela faz? Ela ativa uma produção de 1.000 unidades. Ela manda para as facções CCZ, lá para a China, e chegam 1.000 unidades daquele produto na semana seguinte. E aí a gente fica produzindo ali um vestido, uma blusa, uma coisa personalizada, achando que a gente tem o direito de cobrar, às vezes, do cliente um valor 2, 3 vezes maior do que ela está cobrando e que a gente vai atender ele melhor. Talvez num momento em que a gente não tivesse uma globalização, um acesso à informação, isso fizesse total sentido. Mas hoje, a pessoa, o que ela faz? Ela vai na sua loja, ela olha a etiqueta do seu produto e ela está com o celular comparando com o seu concorrente. Hoje ela olha na sua vitrine um produto, ela tira uma foto e sobe a foto do seu concorrente para ele te dar um produto parecido por meio de inteligência artificial. Hoje ela tira uma foto do corpo dela, anexa lá na loja, já sai a foto, o retrato do vestido dentro daquela pessoa para ver se a cor ficou legal, combina com os olhos, combina com a pele, combina com o cabelo. Então, se a gente não pensar de forma global, a gente vai ficar no meio do caminho. E o pensar de forma global é o quê? É entender como que o nosso propósito se conecta com isso. Por quê? Porque o empreendedorismo como propósito, ele não foca em retorno financeiro. Retorno financeiro é consequência. Ele foca em quê? Resolver o problema do cliente. Porque eu posso oferecer uma roupa personalizada, mas por que eu vou oferecer uma roupa personalizada? Por que eu vou oferecer uma roupa sob medida para alguém? Qual é o problema de uma pessoa que busca uma roupa sob medida? A Adriana está falando ali, ó, conseguimos importar também. Meu propósito hoje é ajudar os empresários a reduzirem seus custos por meio da importação legal. Exato. Por que uma pessoa está importando? A Adriana tem que saber responder isso. Esse é o empreendedorismo com o propósito dela. Por quê? Porque a importação, a redução de custo é, logicamente, uma questão muito forte na importação. Mas por que eu estou buscando reduzir meu custo, né? Indo um pouquinho atrás, por que eu estou buscando reduzir meu custo? É porque eu tenho um concorrente que está chegando aqui? É porque o meu propósito, né, o meu posicionamento é de ter um produto mais barato? É porque eu quero ter uma escala de produção maior? E isso vai ser interessante, por quê? Porque vai ser o problema de cada cliente, no caso do dele. E aí a gente tem o quê? As apimentadas, né, de que cada negócio vai ter a sua dificuldade. No caso dela, cada motivação de importação de determinado cliente vai ser o quê? Vai ser um problema a ser resolvido. Tem cliente, por exemplo, eu tenho clientes que eles importam chip, por quê? Porque eles só conseguem importar chip lá de Taiwan. Eu tenho cliente que importa um produto alemão porque não tem outro produto do mundo. Eu tenho cliente que importa produto da China, por quê? Porque, por exemplo, bobina de papel, porque é muito mais barato do que comprar aqui na Suzano. Então, cada cliente vai ter uma motivação de importação. E se ela souber qual é a motivação, o propósito, qual é o problema do cliente, como ela ajuda a resolver o problema do cliente, o produto dela, o serviço dela fica muito mais
adequado e o propósito dela de fato. Então, talvez o propósito da Adriana não seja somente fazer importações, seja resolver o problema de competitividade do cliente dela. Porque a importação ela só surge por uma questão de competitividade, né? Ou diferenciação de produto, ou economia de escala. E isso que ela tem que ajudar. Ela não tem que ajudar a importar. Por quê? Porque ajudar a importar vai ter um milhão de trades que inclusive podem ser maiores, menores, iguais a ela, que ela vai concorrer. Então ela vai estar o quê? Porque a gente chama de oceano vermelho, né? Vai estar no mercado em comum. Ah, eu te ajudo a importar, desembaraça aduaneiro, te ajuda a fazer cotação de dólar, te ajuda a fazer cotação de frete, carga tributária. Mas isso aí todo mundo faz. O que que eles não fazem que eu tenho que fazer? Esse é o, vamos dizer, é o tempero importante em relação a propósito e negócios de impacto, né? Negócios que trazem impacto. Lá no nosso negócio de consultoria, para vocês terem uma ideia, eu não estou falando que a gente também faz sempre certo, não, viu? A gente erra para danar. Mas a gente definiu que o nosso propósito, a gente tem um lema lá que é o quê? Sonhamos e vivenciamos os problemas dos nossos clientes. Os problemas e sonhos, né? Nós sonhamos junto com os clientes, com os nossos clientes, os sonhos deles. O nosso propósito é viabilizar por um meio tributário, financeiro e jurídico, né? Que a gente tem nós temos essas três empresas, as soluções que eles precisam para poder viabilizar o sonho deles. Então, se o sonho dele, por exemplo, é internacionalizar a empresa, nós de alguma forma temos o compromisso de entregar soluções relacionadas a isso dentro, logicamente, do nosso guarda-chuva de serviço. Dentro da solução tributária, dentro da solução jurídica, dentro da solução financeira. Então, o que está envolto a tudo isso? Né? Está envolto legislação internacional e legislação brasileira, a relação delas, né? Está envolto a questão de planejamento financeiro, está envolto a questão de planejamento tributário, está envolto uma série de coisas, de acordo com o quê? Com o sonho desse cliente. Então, é mais ou menos o que o Adriano tem que pensar de propósito também, que é resolver a questão da competitividade do cliente dela, porque cada um importa por uma situação, cada um talvez importa por uma motivação, né? E aí dificulta um pouco a nossa vida, né? Porque o que é um processo simples, eu tenho que começar a entender o quê? Modelo de negócio do meu cliente. Qual que é o objetivo dele? Quem que são os concorrentes dele? O que está acontecendo no mercado que eu tenho que falar com ele? Então, lógico que não é fácil, né, pessoal? E aí, quando a gente pensa em termos de inspiração, o que a gente tem que buscar? É isso que eu falei, solução e meio para resolver as coisas. A importação, no caso do Adriano, é uma delas. Porém, é importante entender por que ele está recorrendo a isso. As mudanças, elas não são individualizadas. Eu não melhoro meu atendimento, minha plataforma, meu processo. Eu tenho que fazer uma mudança sistêmica no negócio. Eu tenho que fazer uma mudança. Lá no nosso negócio, por exemplo, a gente está começando agora um movimento de criar inteligência artificial nos processos. Primeiro vamos começar no processo de atendimento. Então, no nosso caso, a gente já vai ter que conectar toda a solução de inteligência artificial no atendimento com a nossa cadeia de geração de processo. Que é o quê? Quando o cliente me pede, eu quero fazer uma planilha de financiamento de um equipamento para eu vender. A inteligência artificial vai captar isso e vai gerar uma ação direta para quem é o responsável para que essa pessoa comece a tratar essa ação. Então, por quê? Porque aí eu começo a pensar um pouco mais sistêmico, né? Eu não melhoro só o atendimento em si. Eu crio o atendimento, crio a esteira de processo e crio já o que a gente chama de deadline, né? Que é o atendimento com as pessoas. E como eu falei, a gente erra muito para ter uma ideia mais amadurecida dessa. Mas o fato é, o pensamento sistêmico, ele é o quê? Um pensamento completo de negócio. Uma mudança, ela não tem que ser uma mudança só em determinado item. Lógico que elas podem acontecer, viu, pessoal? As mudanças individualizadas acontecem talvez a todo momento. Mas as mudanças dentro do negócio com propósito, elas sempre servem ao propósito. E aí, sempre servindo ao propósito, a gente tem mudança muito mais estrutural no negócio. Por quê? Porque eu sempre volto para lá. Eu sempre volto para o que eu defini como cerne do meu negócio. Se eu sou uma academia, por exemplo, e igual a gente tinha aqui no mercado, acho que o mercado brasileiro acho que nem tem mais, né? A Curves, né? Que é aquela academia feminina. Se eu sou uma academia feminina, todas as mudanças que eu vou fazer, elas têm que o quê? Tem que priorizar o atendimento ao feminino. Então, vou colocar um equipamento novo. Esse equipamento, como é que ele atende o corpo feminino? Porque dependendo, e aí pensando numa situação sistêmica e global, como é que ele atende o corpo feminino e como é que ele atende as minhas mais de 1.000 redes
de academias que eu tenho lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo eu tenho que ter uma visão de mudança muito mais sistêmica, muito mais global do que uma coisa somente localizada, né? E sempre, como eu falei com vocês, como o mundo é global, pessoal, o impacto é global também. Hoje não adianta a gente pensar num negócio, numa expansão, que a gente foque somente em abrir lojas presenciais, em não ter uma presença digital, em não ter uma conexão com os diversos públicos que a gente tem, não ter um relacionamento com influência digital. Por quê? Porque o mundo orbita lá. O mundo orbita nesse ambiente hoje. Então, é como a gente tenta conectar o propósito com as próprias mudanças. E se a gente for pensar, né, antigamente, olha só, isso aqui é um gráfico de hierarquias do que se levava mais em conta, o que estava mais no, os jovens chamam de hype, né, o que estava mais na crista da onda. Lá na década de 50, 55, etc., se falava de que ética nos negócios, filantropia corporativa, lembra que eu falei com vocês? Falava de que? De responsabilidade social nos negócios, falava de responsabilidade depois corporativa, que é o aspecto de governança em 60. Então, quando a gente vê subindo um pouquinho de justiça social que corporativo, questão de corrupção, lá em 85, quando a gente vê aqui a partir dos anos 2000, a gente começa a falar de quê? De negócios de impacto, negócios sociais. A partir de 2006, a gente começa a falar de quê? De criação de valor aqui, começa o quê? Propósito. E depois a gente tem o quê? As organizações híbridas, que são o quê? São as organizações que de fato unem propósito com benefício social e perdura até hoje, né? Aqui a gente tem, talvez, do movimento de 2017 para frente, um movimento de tecnologia. Então, as organizações híbridas de entrega de benefício social, elas começam a trazer o quê? Elas começam a trazer aspectos tecnológicos como meio de entrega dos seus produtos e serviços. Então, a gente vê que o quê? Que tudo está mudando. Pode ser que essa questão de propósito dê lugar daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, dê lugar a outra coisa. Mas até então, o propósito se mostrou, ou tem se mostrado, como o quê? Como o cerne de toda organização. Assim como foi, como eu disse, missão, visão e valores, o propósito ele tem se mostrado como uma questão mais importante, né? E aí, quando a gente pensa em criação de valores do negócio, tem um autor que chama-se Simon Sinek, vou colocar aqui sempre falo dele que eu sou realmente fã dele. Simon Sinek, que é um autor que ele é autor de um livro que chama-se Comece pelo Porquê. Ele fala o seguinte: para você conseguir criar valor efetivo no negócio, você tem que saber o porquê você existe. O porquê você existe libera o como você vai fazer. E o como você vai fazer libera o que você vai fazer. Então, a definição de produto ela é terciária, ela é o terceiro elemento de todo o negócio. A definição de por que você faz e como você entrega é muito mais importante. E o porquê, que é essa palavra why aqui em inglês, o porquê, ele é o cerne do propósito. Se você souber explicar por que você existe, você consegue derivar como você vai atender para entregar o porquê, e depois você consegue derivar o que você faz. Se a gente for pensar, se for pensar numa empresa de. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem uma empresa de freio em Belo Horizonte. Ele tem uma empresa que ele faz freio. Qual poderia ser o porquê dele? Ele faz freio, não, né? Ele instala freio, né? Ele instala freio de carro. É especialista em freio, só em sistema de freios de carros. Por que ele existe? A gente poderia falar para poder instalar disco e pastilha de freio. Só que isso é o que ele faz e não o porquê. Agora, o porquê ele existe para poder proporcionar, por exemplo, né, um exemplo, pode não ser isso ou pode ser isso, lá, nem sei, para poder proporcionar segurança no trajeto das famílias aos locais que elas precisam ir, ou no trajeto das pessoas aonde elas precisam ir, para poder proporcionar que as pessoas cheguem em segurança nos locais que elas precisam. E esse é o porquê que a gente existe.
Legal, estou definindo por quê. Como você faz? A partir de uma sensibilização sobre a importância do sistema de freio dos veículos e a importância de uma manutenção preventiva nesses sistemas, por exemplo. Estou chutando, viu, pessoal? Só criando aqui agora. E o que você faz? Trocamos sistema de freio, fluido de freio, pastilha de freio, disco de freio, sistema de freio de mão. Aí eu tenho o quê? Aí eu tenho os produtos que eu faço. Mas vocês conseguem entender que quando eu defino um porquê e quando eu defino um como, isso aqui vai estar relacionado com todo o meu dia a dia? Porque se eu definir que eu quero levar pessoas em segurança, que eu quero proporcionar segurança para as pessoas, eu não posso trabalhar com marcas que são duvidosas. Eu não posso trabalhar com marcas que de repente têm algum escândalo. Eu não posso trabalhar eu não posso admitir que os meus colaboradores, eles ludibriem o cliente. Por quê? Porque como eu faço, eu sensibilizo as pessoas que é importante isso aqui. Eu não posso vender uma coisa para o cliente, enganar o cliente. Ah, chegou uma cliente mulher, né, que tradicionalmente nas oficinas as pessoas às vezes aproveitam disso, e falar que é determinada coisa, sendo que não é, para vender um produto mais caro. Eu não posso falar que tem que trocar o disco de freio dela, você não precisa trocar. Por quê? Porque tá seguro da forma que tá. Então tem que fazer o que precisa ser feito para continuar vendendo o quê? Segurança. Continuar entregando segurança. E o que eu faço é justamente o quê? São os produtos em si, é pastilha, é disco, é sistema de freio, fluido, etc. Então, para todo negócio, esse ciclo de ouro serve. Podem colocar no Google aí, o Simon Sinek tem uma palestra do TED que é muito legal, e aí vocês podem colocar ciclo de ouro, propósito. Lá no Google, vocês vão ter ele em português, tá? Diga lá, Luísa, fala, querida. Círculo aqui que eu não conhecia, muito legal, me fez lembrar Círculo de também ouro. de me fez, obrigada por ter compartilhado conosco. E eu utilizo muito aquela ferramenta, né, o 5W2H também. E quando chega no porquê, quando eu estou passando para nossos alunos numa consultoria, eu costumo dizer assim: por que que o porquê é importante? O porquê é o mais importante. Se você tendo a razão daquilo que você vai fazer, né? Se às vezes tem uma atitude, o quê? Eu quero fazer isso assim, assim. Mas aí, quando chega lá na frente, você tem que pensar, tem que responder o porquê daquela ação. E muitas vezes é nesse momento que você para uma reflexão maior e descobre que aquela ação não é tão importante, não é esse o melhor caminho. Então, eu considero que ele até nos puxa para a razão, quando eu defino primeiro o porquê fazer determinada coisa, né? E Perfeito. lembrando também que o propósito ele pode ser realimentado, ele pode ser mudado, não tem idade para ele, né? Com E certeza. adorei esse círculo, que fala o nome de novo? Círculo de ouro. De ouro? Ah, então vou guardar no Isso. coração mesmo. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. E o porquê, Exatamente. eu também, na minha prática, na minha vivência, eu considero o porquê fundamental. Você tem que Exatamente. ter resposta para essa pergunta para seguir adiante, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. É a sua essência, né? O Sim. porquê do negócio é a sua essência. Então, Tem que quando a gente fala, justificar minhas até ações. isso, e até quando a gente fala Sim. pessoalmente, né? A minha missão na Terra, né, a minha missão, o que que eu estou fazendo aqui, né? É o nosso porquê. Então, o porquê, ele movimenta a gente, né? O porquê é a motivação de acordar todo dia, é a motivação de você abrir as portas todo dia, é a motivação de você continuamente sentir que você está tendo utilidade, serventia no mundo, né? Por isso que eu falei que quando a gente fala em progresso econômico hoje, a gente fala de quê? A gente fala em entregar para o mundo alguma coisa. Porque de alguma forma você está entregando um produto, você faz um bolo, uma rosquinha, você faz panificados. Você está entregando uma coisa que as pessoas estão levando para casa delas, estão alimentando os filhos delas, estão alimentando os companheiros e companheiras delas. Então, você está entregando alguma coisa para o mundo. E você tem que saber o porquê. O seu porquê não é assar um pãozinho francês e entregar ele cedinho. Talvez reunir uma família, talvez é o único momento que uma família tenha para se reunir de repente numa manhã, tomar um café junto para poder começar o dia. Talvez é o único dia, no único domingo que essa família consegue se reunir, o momento que ela tem junto, e isso talvez seja o seu porquê. Então, é muito legal isso que a Luísa falou, porque de fato é o que move a gente, né? É aí que mora o propósito, né? E aí mora o propósito, perfeito.
Exatamente. Então, o propósito ele está no porquê, pessoal. E aí, por isso que o Simon Sinek, eu sugiro a todos ver a palestra dele, né, no TED, que é 18 minutinhos, mas é isso que. E aí, o nome da palestra é Comece pelo Porquê. Justamente por isso, porque ali mora o propósito. Legal demais. E quando a gente pensa em propósito, olha só que coisa interessante, né? Celular. Celular é uma coisa que a gente fala, celular é uma coisa indispensável hoje, né? Mas, na verdade, celular se tornou uma coisa indispensável. Celular não é uma coisa indispensável. Ele se tornou por meio de quê? Por meio de propósito, uma coisa indispensável. Porque a partir do momento em que as empresas, principalmente Apple, quando lançou os primeiros modelos de smartphone, né, ela começou a entender que as pessoas elas gostariam de portabilidade, elas gostariam de ter a coisa à palma da mão, de fazer as coisas de forma mais ágil e prática, ela começou a fazer o quê? Ela começou a trabalhar uma série de benefícios, que era o quê? Primeiro, o peso do produto. Então, se eu quero uma coisa portátil, eu quero uma coisa pesada? Talvez não. Se eu quero uma coisa portátil, eu quero uma coisa grande. Olha o tamanho desse celular aqui em 1983. Esse aqui é aquele celular de bolsa de valores, né? Os caras ficavam lá xingando o outro, né? Mas ela começou a entender que se eu quero falar de funcionalidade e portabilidade, eu tenho que falar de quê? Eu tenho que falar de uma coisa que vai para o bolso. Eu tenho que falar de uma coisa que cabe no bolso. E aí eles começaram a perceber, e olha só que interessante como é que é o desenvolvimento de produtos, né? As coisas foram ficando mais leves e menores, mas eles perceberam que, a partir do momento que eles começaram a diminuir demais, começou a perder funcionalidade. E aí, talvez, isso não resolveria o problema de quê? De ser portátil. Por quê? Porque eu ia só diminuindo, 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 mas aí eu não ia ter o quê? Capacidade de armazenar, capacidade de resolver, e aí eu volto para quê? Eu volto para um produto, de repente, que ele tem uma outra amplitude. Que aí eu tenho esse produto aqui da Motorola, até chegar depois no iPhone. O iPhone, que é o peso dele, é maior do que os seus três antecessores, né? Talvez quase igual aqui o de 1998. Mas a capacidade de entrega de banda dele, né? Essa aqui é maior, e o tamanho dele é adequado. Não é o tamanho menor, mas também não é um tamanho grande, não é o tijolão, igual a Heloísa falou. Então, olha só que interessante, pessoal. Isso quer dizer que o quê? Que constantemente vale mudar no nosso negócio. Vale a gente pensar o nosso negócio, refletir o nosso negócio, e aí, como ela falou do 5W2H, né, que é uma matriz de plano de ação, vale a gente criar planos de ação de mudança. Por quê? Porque a mudança nada mais é do que você mostrar para o mercado que você está antenado. E em alguns movimentos, alguns momentos, a mudança gera o quê? Gera evolução. E evolução no negócio, ou até revolução no negócio, pode determinar sua sobrevivência. Se a gente for pensar grandes empresas que mexeram no seu modelo de negócio para poder existir, uma delas, né, falando de tecnologia, é a IBM. A IBM foi a primeira empresa que o quê? Que construiu um computador residencial. Hoje a IBM não faz mais computador, mas ela continua grande. A IBM foi uma das primeiras empresas que começou a se investir em inteligência artificial, o robô Watson, né? Hoje a IBM é uma das principais empresas de quê? De segurança da informação. E é, diga-se de passagem, um dos mercados mais promissores. Por quê? Porque está tudo online, né? Então, olha só a resiliência de você ser uma indústria de computadores e você virar uma empresa totalmente web, totalmente em nuvem. Isso mostra que o quê? Que as empresas elas têm que se atualizar e têm que mudar seu modelo de negócio. Ah, Vinícius, mas o vintage ele vai permanecer. Ele pode permanecer, mas ainda assim, o canal que você entrega isso, ele vai ter que ser diferente. Então, em alguma medida, você vai ter que mudar seu negócio. A gente tem aí uma série de demandas retrô que elas são legítimas, que elas acontecem nos negócios. Mas como é entregue, quais são as exigências, da onde é entregue, os canais que são disponibilizados, isso aí com certeza mudou. Se a gente for pensar, né, em diversas classes de negócio, né, a gente vê essa mudança visível, né? Então, por exemplo, Mercado Livre. O Mercado Livre ele surgiu como um negócio de venda de usados. Hoje em dia, Mercado Livre tem usado, tem loja oficial, tem marketplace, tem solução financeira, tem solução de frete, de entrega. Por quê? Porque ele começou a perceber que ele poderia mudar o modelo de negócio, agregar coisas no modelo de negócio. E aí hoje, uma das menores
menores plataformas de venda, né? Um dos menores, uma das menores unidades de negócio do Mercado Livre é a venda de usados, que é o propósito que ele surgiu. Foi tanto que a logo dele, né, a logo do Mercado Livre, se a gente olhar, é o quê? É como se fosse um acordo, né? Umas pessoas dando a mão, de, firmando um acordo, né? Por que as pessoas dando a mão? Porque lá no início o Mercado Livre era o quê? Era como se fosse um OLX para a gente hoje, onde você anunciava, tanto que, inclusive, a logomarca é as pessoas dando a mão. Tipo o Jornal Balcão, anunciou, vendeu, né? Não sei se quem se lembra aí. Então, e aí a gente pensa, por que o Jornal Balcão, que era o OLX da época, né? Perdeu lugar para o OLX, perdeu lugar para o Enjoei, perdeu lugar para o Mercado Livre? Porque ele não mudou de alguma forma. Porque ele não se atualizou de alguma forma. Porque ele não conseguiu manter a entrega do seu propósito. Porque se eu for pensar, a OLX e o Jornal Balcão é a mesma coisa. O que diferencia a entrega? Assim como a gente estava falando de Airbnb e corretora de imóveis de temporada em Cabo Frio, a entrega era a mesma. O objetivo, o propósito talvez era muito próximo. Mas por que o OLX permanece até hoje? Por que o Mercado Livre permanece até hoje? Que eram pares, né? O OLX talvez não, mas o Mercado Livre era par. Por que o eBay permanece até hoje lá nos Estados Unidos? Porque eles foram entendendo o que eles deveriam agregar na entrega do propósito para que eles permanecessem no mercado. E, em alguma medida, pode ser que você nem tenha capacidade de entregar mais aquele propósito. Você tem que mudar o seu porquê. Por que eu existo? Porque a IBM mudou, por exemplo. Então, é importante. Aí, quando a gente mostra a experiência do cliente, a gente tem que lembrar sempre do quê? O que o cliente precisa? Qual é o problema do cliente? Qual problema eu quero ou preciso entregar? Olha só, esse aqui é volante Fórmula 1 da Mercedes, né? Da McLaren, da Mercedes. Então, lá em 1969 era um volante igual de carro. Lá em 1974, do Emerson Fittipaldi, né, o brasileiro, era um volante mais acolchoadinho, né? O do Ayrton Senna já era um volante que tinha alguns botõezinhos aqui, ó, talvez um liga-desliga, né? Um mexe-mexe talvez na suspensão do carro. Já tem até um conector. Lá em 1999, com o Mika Hakkinen, olha só, tanto de botão de funcionalidade que tinha aqui. Que a gente tinha uma série de coisas. Em 2008, o Lewis Hamilton também um volante cheio de botão, mas até me parece que é o quê? Que é um volante já muito mais objetivo do que o de 1999, né? E em 2014, do Jenson Button, nós temos o quê? Nós temos um volante muito mais digital. O que isso mostra para a gente, pessoal? Que a necessidade da informação, da funcionalidade, etc., ela pode reduzir ou aumentar, mas ela tem que sempre ser trabalhada no quê? Na exatidão. Eu não posso, eu não devo oferecer algo mais do que o meu cliente quer. Por quê? Porque senão eu estou incorrendo no quê? Numa entrega com maior custo para ele. Eu tenho que oferecer exatamente a experiência que ele quer, ou se eu for surpreender, eu tenho que oferecer uma experiência diferente. Mas eu não posso oferecer uma experiência com coisas a mais. Por quê? Porque cada botão desse, além de muito dinheiro, era uma funcionalidade inútil que deixava o carro diferente, a pessoa poderia apertar de uma forma equivocada, ela poderia querer fazer uma coisa e ia fazer outra, e aí isso ia gerar uma série de prejuízos no tempo ali daquele piloto. E é muito legal a gente olhar para a Fórmula 1, por quê? Porque a maior parte dos carros já tiveram diversos artigos, né, falando sobre isso, mas a maior parte dos carros, dos carros da Fórmula 1, elas funcionam como uma espécie de antecipação da inovação que vai vir para os carros de passeio. Se a gente for pensar, ABS surgiu lá em 1970. Airbag surgiu lá, acho que foi um pouquinho depois do Ayrton Senna.
E todas essas tecnologias, elas de alguma forma foram testadas. Suspensão inteligente, que hoje muitos carros têm, suspensão individualizada, né, independente. Isso aí surgiu há muito tempo na Fórmula 1. Então, muitas dessas tecnologias, elas vão para a rua, mas elas vão para a rua muito depois. E aí, depois de quê? Depois de testado, depois de validado, depois de, ó, aceita. Então é muito interessante isso, porque quando a gente pensa em experiência, a gente vai fazendo o quê? A gente vai prototipando a experiência, né? E isso no negócio é muito viável também. A Adriana vai lançar, por exemplo, um negócio, uma plataforma nova de importação, alguma coisa diferente. Pô, legal, vou prototipar num cliente meu, antes de divulgar para todo mundo, uma coisa super legal e tal. Vou pegar um cliente que eu tenho uma confiança maior, ó, vamos testar esse produto aqui no seu modelo de negócio, vamos ver se funciona, vamos ver se é legal, vamos ver se é bacana, que é naturalmente o que essas empresas, né, que têm um propósito forte, né, ambas, constantemente fazem. Elas vão fazendo o quê? Prototipando soluções. O iFood, ele não atendia farmácia, supermercado até 2, 3 anos atrás. Você não conseguia comprar farmácia no iFood até 2, 3 anos atrás. Hoje em dia, o iFood tem até divulgado isso, né? Por quê? Porque ele quer ser uma plataforma que a gente chama de omnichannel para poder comprar o que você precisa, desde produtos de casa até o tradicional delivery para o que ele foi desenvolvido, né? Mas aí é aquela pergunta, qual é o propósito do iFood? Se a gente for pensar que antigamente era atender o delivery, naturalmente a gente tinha o quê? A gente tinha um propósito a ser resolvido. Se a gente for pensar que hoje ele quer atender supermercado e farmácia, tem outro propósito incluído aí, tem outro porquê. E é aquilo que a Luísa falou, né? O porquê, ele muda também. Às vezes por uma questão simples de evolução do negócio, de expansão e evolução do negócio, às vezes por uma necessidade de sobrevivência do negócio. Diga lá, minha querida. Pode falar, Luísa. Reforçando o que você está dizendo, com a título de exemplo, como que é importante a gente conhecer de fato a necessidade do cliente. Porque muitas vezes a inovação é necessária, ela é muito bem-vinda, mas isso serve muito para os nossos alunos, para pequeno empreendedor, quem está iniciando o seu negócio, não seguir pela intuição. Então, assim, um exemplo bem simples, aquela pessoa que quer trabalhar com vestuário, se ela for na intuição dela, por exemplo, se eu fosse para São Paulo para comprar roupas para vender, embasado no meu gosto pessoal e na minha intuição, estaria arriscando ficar com tudo que eu comprei encalhado. Quem é meu público? Qual é o tamanho do manequim? Né? Quais são as pessoas que eu sei que vão se interessar por determinada coisa? Então, todo tipo de informação que você coletar, ela é muito bem-vinda para o seu negócio. Você estava aí mostrando esses controles, né, esses volantes. Então, você falou sobre isso. Não adianta eu também colocar uma coisa no mercado, inovar ou criar, sem, até que eu possa ter o meu propósito, mas é preciso estar alinhado com o propósito do outro também, né? O que que é a necessidade dele, o que que ele está buscando, e senão eu posso dar com os burros na água, né? Usando a expressão nossa aí do dia a dia. Então, toda informação, todo negócio, ele tem que ter, permear, né? Passar por todas as etapas, com muito carinho, com muito cuidado. Isso não é perda de tempo, isso faz parte de um bom planejamento, e aí é o caminho para o sucesso. Estou adorando sua aula, viu? Caramba, obrigado, querido. Sua Mas é isso palestra. mesmo, e tá até combinando por quê? Porque o caso da Uber é exatamente esse exemplo que você deu. A Uber, ela surgiu como uma empresa que ela era de motoristas particulares. Então, só tinha aquela classe Uber Black, que eram carros de luxo, carros pretos e carros que iriam transportar executivos, né? Veículos de luxo, etc. Pessoas, né, que estavam em um momento ali, ia para um casamento, pessoa que ia para uma reunião importante, precisava, de alguma forma, ter um transporte mais requintado. E isso era o quê? Isso era uma aposta que a Uber fazia em relação ao mercado, que era o mercado de motoristas particulares, sem você ter que ter um motorista particular à disposição, né? Pagar encargo, pagar salário, pagar o carro, etc. Então, a Uber, ela foi justamente nessa paixão que a Luísa falou. Ah, se eu acho alguma coisa no mercado, se eu não olho para o mercado
uma forma diferente, se eu não olho para o que é a necessidade do mercado, infelizmente, em determinada medida, eu posso fazer o quê? Eu posso ter um negócio com muito propósito, mas pouca entrega. O que acontece também, às vezes, definir um propósito, você consegue definir um propósito super legal, o porquê do seu negócio é super bacana, mas você define o público errado de entrega. Você define a solução errada. Você busca resolver o problema errado. Por quê? Porque o seu produto não resolve totalmente, porque não há consciência, consideração sobre a sua forma de resolver o problema. Por exemplo, é como se você tivesse, eu tenho um remédio aqui que conserta osso quebrado. Beleza, mas quando a pessoa quebra o osso, onde que ela vai? Vai no hospital, não vai na sua casa, não vai te ligar. O que ela não tem? Ela não tem consideração sobre a sua resolução do problema. Pode ser que o seu produto seja o quê? Seja fantástico, você toma o remédio e em 2 dias seu osso está reconstituído. Porém, qual é o nível de confiança, de histórico, de propósito, de teste, de comunicação que você tem e que um hospital tem? Então, é o nível de pesquisa, né, científica para gerar essa confiabilidade. Então, esse ponto é muito importante. A gente, às vezes, tá tão certo e apaixonado ou apaixonada pela nossa solução, fala, nossa, vou em São Paulo, a Belo Horizonte falou, comprar vestido de festa para poder vender. Só que beleza, no meu micromercado, as pessoas não querem comprar vestido de festa. E aí? Vai me restar é usar, né? Então, que é o que eu falo também, por exemplo, em relação a restaurante, né? Quando você chega num restaurante, num bar, etc., e aí você olha, a pessoa tem um produto fantástico, tem uma culinária excelente, mas ela faz o quê? Ela peca na entrega, ela não tem um propósito bem definido. Por quê? Porque você tem que saber muito bem qual problema você resolve. Qual problema um self-service resolve? Será que o self-service resolve o problema de uma pessoa que está com fome? Será que é isso o problema que o self-service resolve? Será que o problema a solução que ele dá é alimentar pessoas? Para quem acha que a solução do self-service é alimentar pessoas, volta no círculo de ouro e olha para o porquê. Porque um self-service, ele resolve o problema de quem? De quem não tem tempo para poder almoçar. O produto dele, o que dele é a comida. O como é a qualidade da comida. E o porquê é normalmente o quê? Agilidade. E o porquê é a possibilidade dele, dentro do tempo limitado que ele tem, ele conseguir almoçar. E aí, se a gente pensar, aonde tem mais self-service, tradicionalmente? Nos grandes centros, ou nos centros da cidade, né, seja do interior ou seja nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque é lá onde está a classe trabalhadora que vai almoçar. Então, e aí, é isso que ele falou, o tempo ele é um diferencial desses restaurantes. Por quê? Porque quando eu falo de um produto à la carte, quando eu falo de um produto, de uma experiência gastronômica, eu não vou lá para comer em 40 minutos para eu conseguir voltar para trabalhar. Eu vou lá para tomar uma cervejinha, eu vou lá para comer um tira-gosto, para comer uma entrada, comer uma salada de forma com calma, ou uma entradinha com calma. Eu vou lá para confraternizar com amigos, com família. Eu vou lá para quê? Para viver a experiência. Então, quando a gente fala de um self-service, eu vou lá para quê? Eu vou lá para resolver um problema, que normalmente é tempo, né? Pode ser, em diversos casos tem, né, que a gente tenha um self-service preferido, aquela comida é gostosa e tudo mais. Mas ainda assim, se você pensar, preciso almoçar rápido, ou você vai pensar no PF, ou você vai pensar no self-service, né? Você não vai pensar, não, tem aquele restaurante de massa à la carte que a lasanha demora 40 minutos, mas é uma delícia, mas eu vou lá. Então, esse é o pensamento do porquê, pessoal. Por que você existe? Para poder atender a questão, para poder atender ao tempo, para poder conseguir fazer com que as pessoas almocem dentro do tempo que elas têm. Como você vai fazer isso? Variedade, qualidade, etc.
E o que você vai fazer? Uma estação de salada, uma estação de guarnições, uma estação de carnes e uma de massas, por exemplo. Então, assim que a gente vai refletindo sobre o nosso porquê. E aí, quando a gente fala da construção do propósito do negócio, tentando organizar um pouco tudo isso que a gente falou, né? Que é lógico, é muita informação, a gente sabe que tem uma série de coisas aqui que a gente tem que pensar e refletir para o nosso negócio. Eu fiz aqui um roteirinho com as 5 ações, que são ações, que é um roteiro que eu acho que de aplicação interessante, né? E aí, para quem já tem um negócio, facilita um pouquinho, por quê? Porque já está vivendo esse dia a dia. Mas aí, para você achar o propósito, como eu falei para vocês, eu acho que faz total sentido voltar lá no círculo de ouro. O círculo de ouro é, para mim, a melhor forma de definir propósito. Por quê? Porque ele parte do porquê. Agora, quando a gente fala partiu do círculo de ouro, definiu, ou pelo menos quer tentar validar, primeiro item, entenda qual o problema do cliente ou dos clientes que você atende. Qual que é o problema deles? Qual que é a grande queixa, a grande dor que o seu cliente tem que você vai resolver? Por quê? O porquê está muito no problema. Qual é a grande dor, a grande queixa? Quando a pessoa troca o freio do carro, não é porque ela tá com ela viu na mídia que tem que trocar, não é porque ela vai tomar multa, não é porque tá no manual do carro que tem que trocar, é porque ela não quer morrer, basicamente. É porque ela não quer se acidentar, ela não quer se machucar, ela não quer arriscar a vida da família dela. Essa é a grande dor lá do porquê do freio. Por que eu coloquei segurança no freio? Porque essa é a grande dor da pessoa que troca uma pastilha de freio. A troca da pastilha de freio não é simplesmente porque tá lá no manual que ela tem que trocar, porque tem um barulhinho, chiadinho no freio. É porque o chiadinho no freio pode determinar um problema no sistema de freio que pode não fazer com que o carro freie e você está na estrada e aí? Essa é a grande dor e problema. E aí você entendendo a grande dor e problema, você entende o quê? A solução. Qual solução você vai proporcionar para o problema em questão? Qual é a forma que você vai solucionar o problema e a dor em questão? Então, aí você vai ter que começar a pensar criativamente, onde o porquê está justamente nesses dois primeiros slides. O porquê você existe está aí. A solução começa a ser, logicamente, o que você vai fazer. Mas o como você vai fazer e o que você vai fazer linka com o quê? Com o problema. E a interseção entre o problema e a solução é o porquê você existe, principalmente no problema. Uma vez que você conseguiu definir seu porquê, conseguiu definir o que você faz, eu sugiro que você faça ou um planejamento, um projeto, ou rascunhe a sua solução. Por quê? Porque rascunhar a sua solução é um processo de quê? É um processo de pensamento com mais detalhes do que você vai fazer. Esse pensamento vai te dar uma clareza, vai te dar talvez um ponto de mudanças necessárias que de repente você vai ter ali um estalo de alguma coisa que tem que ser mudado, um estalo de alguma coisa que pode não funcionar, um estalo de alguma coisa que de repente não está combinando muito com o que você quer entregar. E ali você vai fazer as mudanças necessárias em relação à sua solução, etc. E uma vez que você faz esse desenho, esse planejamento, eu sugiro fortemente que você valide ela. Por quê? Porque não importa a sua opinião. No final das contas, não importa a opinião do empreendedor, importa a opinião do cliente. Não importa o quão apaixonado ou quão ótimo você acha que é o seu produto. Importa o que ele fala sobre o seu produto. Importa se o mercado aceita seu produto. Não importa se você fala, meu produto é bom, bonito e barato. Importa se o cliente vai falar que o seu produto é bom, bonito e barato. Então, a validação ela não tem que vir de você, ela tem que vir do seu cliente. O problema resolvido, ele não tem que vir do empreendedor, ele tem que vir lá de fora. Então, você tem que testar e validar esse produto. Esse produto tem que ser aceito, reconhecido e escalável. Você tem que conseguir fazer ele mais. Porque se você não conseguir repetir uma experiência que você quer proporcionar, teoricamente você vai ter que trabalhar uma série de coisas no seu desenho, no seu projeto de novo, para você conseguir criar processos. E o que adianta você entregar um projeto bom e um projeto ruim? O que adianta você entregar uma experiência legal e uma experiência péssima?
que adianta duas pessoas que foram no seu estabelecimento conversarem sobre ele, uma falar que foi maravilhosamente bem atendida, a outra falar que foi péssima experiência, foi a pior experiência da vida dela? Você não firma o negócio. Então, a validação é importante para isso, para entender. Fez sentido para o cliente? Resolveu a dor e o problema dele? Eu consigo replicar isso? Porque se alguma delas for não, você vai ter que voltar no seu planejamento, você vai ter que voltar no seu processo. Porque quer dizer o quê? Que seu propósito vai estar pela metade, seu propósito vai estar em partes. E aí, na validação ainda, entra o último aspecto, que é o quê? Que é o aprendizado. Porque errar na validação é muito mais do que errar na escala. Se você estiver errando na validação, ótimo, porque anota, registra, aprende e cria pontos de melhoria. Por isso que quando a gente fala de validação, a gente fala um cliente mais confiável, uma escala de clientes menores que você vai atender, um local mais controlado, que você vai ter ali noção de feedback, etc. Porque se você não tiver essas noções, infelizmente, seu negócio vai ser mais um daqueles que está para constar no mercado. Um negócio sem propósito é um negócio que está para constar, é um negócio que ele está sem identidade. E um negócio sem identidade, naturalmente, é um negócio que não vai ter, infelizmente, todo o resultado que a gente espera dele. Que é um negócio que cresce, que é um negócio forte, um negócio que entrega alguma coisa para o mundo e um negócio que dá dinheiro, que é uma coisa importante também na nossa vida, né? E aí, pessoal, gostaria de perguntar se a gente teve alguma dúvida, alguém quer perguntar, comentar alguma coisa, para a gente, dentro das informações, dentro de todas essas informações, discussões, né, passagens aí de todos vocês aí sobre as questões empreendedoras, né? Se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, para a gente poder complementar aqui nosso aprendizado, nossa troca, né? Antes de te Fala, querido. agradecer, dizer que a validação como que é importante e não é perda de tempo nenhum passar por todas essas etapas, muito pelo contrário. Na validação é o momento que eu tenho para adotar ações corretivas e aí sim oferecer o produto com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo que ele vai ser melhor aceito. Então, esse momento é fundamental, né? Antes que eu parta para a ação, digamos assim, definitiva de fabricação, ou de compra, ou de revenda, esse momento da validação é fundamental. E já finalizando, para parar de falar, que eu já falei muito hoje, Nossa, agradecer. é um prazer. Está sendo muito prazeroso assistir sua palestra, a forma como você explana as ideias, muito tranquilo de assimilar. Você está de parabéns, viu? Eu acho que eu investi um tempo assistindo. Agregou informações importantes, somos sempre abertos a aprender cada dia um pouquinho mais, e feliz daquele que acha que sabe tudo, né? Tão bom aprender um pouquinho, clarear, abrir para outras ideias. E acompanhar você aqui está sendo um momento muito prazeroso. Não encontro outra palavra. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, viu, Lu? O prazer é meu de mais uma mestre aí aqui contribuindo, né? Participando, contribuindo, como eu disse, com todos, né? Eu aprendo também muito com vocês, eu acho que fez total sentido todos as participações, né, de todos vocês, e eu que agradeço sempre aí a companhia, né? Show de bola. Ô Vinícius, Peraí, querido, diga. esse passo a passo, ele é esse círculo de ouro, né, que eu encontro na internet? É isso? O círculo de ouro eu sugeriria fazer antes do passo a passo. Por quê? Porque quando eu falo de problematização, que é o item um, eu falo já de entender já lá no meu cliente. Eu já tenho o que e já tenho o como. Então eu entendo lá no meu cliente qual é o problema dele e tudo mais. Então, o que eu sugiro fazer é, primeiro passo de tudo, fazer o círculo de ouro. Por quê, como e o que é o meu negócio. Então, por quê? O propósito, né? Porque é porque eu existo, porque eu faço o que eu faço. O como é como eu entrego esse porquê. E o que eu faço são os produtos. Aí é o que eu entrego de forma. Inclusive é legal de vocês verem lá a palestra do Simon Sinek, porque ele dá muitos exemplos. Dá exemplo da Apple, dá exemplo de algumas empresas que aí talvez possa ilustrar para vocês também. Igual tentei dar um exemplo aqui da empresa de freios, né? E tudo mais. E aí, logo em seguida, você entra problematizando a sua demanda, né? Então,
qual é o problema do seu cliente, qual a solução que você oferece, o desenho, né, da sua solução, como é que ela funciona, né? Minha solução é um produto que a gente chama de SaaS, né? O produto SaaS é um produto que ela é uma mensalidade e eu acompanho meu cliente de forma perene, eu não paro de acompanhar ele, uma assessoria. Não, minha demanda é quando ele quer fazer uma importação, ele me chama e aí eu cobro um honorário. Eu cobro um valor X pela importação, cobro uma comissão pelo volume importado. Aí é o quê? Aí é o desenho e projeto que você vai fazer a partir da dor e solução dele. E a validação é uma aplicação, como a Heloísa falou, não é tempo perdido de forma alguma, é a aplicação em pequena escala para você aprender e entender. Eu consigo escalar isso? Em diversas situações, a gente faz um produto ou um serviço fantástico, só que eu penso, eu só consigo fazer um de cada vez. Eu não consigo fazer 10, eu não consigo fazer 20. E se a sua estratégia for de escala, for de aumentar o faturamento e tudo mais, não for interessante vender só um produto por vez, aí você vai ter que repensar o processo, né? Você vai ter que repensar como fazer como desenvolver essa metodologia, esse serviço aí de forma diferente, entendeu? Não, mas é porque eu pertenço a uma franquia, sabe? Legal. A gente já tem esses processos mais ou menos, Uhum. mas eu gosto de entender porque às vezes o franqueador, às vezes sai um pouquinho do processo, né? Os Exato, franqueadores, eles têm uma visão às vezes extremamente comercial, né? uhum. Então Exato, exato. aí eu gosto de sempre estar chamando a atenção, ó, não sai não, volta para cá. Exatamente. E é aquela pergunta, é muito legal isso, porque aquela pergunta, por que que a gente começou isso aqui, né? Por que que lá, enquanto franqueador, vocês começaram isso aqui? Para a gente conseguir entregar o que a gente tem de essência, né, na entrega. Então é muito legal, mesmo enquanto franqueado, você refletir do seu negócio, porque você pode gerar uma mobilização, uma sensibilização na franqueadora, ou pelo menos você faz a coisa de uma forma mais adequada, mais dentro do seu propósito, dos seus valores, né? Dentro, logicamente, dos limites da franchise, né? Mas bem legal isso aí. Eu acho que a ideia é bem legal porque você não fica limitada, né? Tudo que eu tenho que fazer tá dentro do que o franqueador acredita, né? Às vezes tem coisas que você acredita de fazer a mais, de entregar a mais, que vai inclusive, te dar destaque aí nos resultados, né? Até porque o franqueador, às vezes, ele está num estado completamente diferente do que eu atuo. Ele não conhece o perfil do meu cliente, né? Ele não conhece, por exemplo, igual no meu caso, o franqueador está em Santa Catarina. A forma do mineiro ser atendido, a forma do mineiro comprar é completamente diferente. Totalmente. E uma das mais difíceis, inclusive, do Brasil. Eu falo com eles, eles ficam sem entender, mas o mineiro, para ele comprar, primeiro a gente pergunta pela família, toma café, fala de pão de queijo, depois que ele sentiu um vínculo com você, aí ele vai pensar em comprar, né? Ele vai começar a discutir negócio, né? Para começar a discutir negócio, né? Mas a forma de atendimento eu acho que muda tudo, né? A gente, como consumidor de qualquer esfera, quando você entra numa loja, seja franqueada ou uma loja que seja propriedade mesmo de uma pessoa só, nos chama muita atenção a forma como você é atendido. Esses dias, inclusive, aí no entorno, eu estava em Belo Horizonte, no entorno do IPPE, tem vários restaurantes e acostumada a ir num só, a fila muito grande. Mas o atendimento lá é bem satisfatório, sabe cativar, né? A forma de atender, os pratos que são oferecidos. E naquela pressa, com a fila grande, eu fui para outro. Que diferença no atendimento? O que eu queria foi servido rápido, vamos dizer assim, em relação ao outro. Mas a forma como fui atendida, então não volto. Eu acredito que isso seja um diferencial, Adriana, e que você pode manter, independentemente de ser obrigada por contrato a seguir todas aquelas regras do franqueador. Mas a forma de atender, eu acho que vai de cada um. E aí você vai ter no feedback do cliente, porque a gente fideliza também nesse atendimento, né? Esse acolhimento que existe naquele. Você está falando do mineiro, é por aí mesmo. Tá tudo bem, né? E se é um cliente que é recorrente, perguntar se está tudo bem em casa, se for o caso, oferecer um cafezinho, isso tudo vai cativando. Acho que a gente não perde nisso, não. Você está certa de questionar e de seguir do seu jeitinho, porque não interfere na forma como você
tem que seguir as regras do franqueador. A maneira de atender, quanto melhor, melhor. Então, acho que você está certa, tá indo bem. Aí, É isso certeza, aí. concordo. Isso mesmo. Bom demais, pessoal. E aí, mais alguma dúvida, alguma questão? Vocês gostariam de perguntar, de participar? Estão bem aí, estamos todo mundo podendo pensar então em propósito aí do negócio, né? Fortalecer, né? Da última palestra para cá. Bom, pessoal, espero que vocês tenha sido um momento proveitoso, né? De muito aprendizado, com as trocas, né? Com o conteúdo e com as trocas aí de todos que participaram. Eu gosto sempre de deixar uma frasezinha, né? Vou deixar do próprio Simon Sinek, né? As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz, né? Então, é a questão justamente da conexão e do propósito com o produto, o processo e a sua entrega, né? Então, lembre-se sempre que não importa o que você entrega, importa por que você está entregando, né? Então, com essa frasezinha aí, a gente finaliza agradecendo os nossos patrocinadores, aportadores, né? O nosso projeto mais uma vez aí, e agradecer ao pessoal do PPE e a todos vocês, pessoal, que dão sentido a toda essa entrega, né? Todos esses eventos que a gente proporciona aí com sempre muito carinho, muito cuidado, para o aprendizado de vocês, para o desenvolvimento de vocês. Obrigado mesmo, gratidão. Sempre muito importante, pessoal. Sigam lá o IPPE, tem sempre uma agenda muito vasta, uma agenda muito legal. E também tem os contatos do pessoal da coordenação, né? Caso vocês precisem de alguma coisa, alguma solicitação. Mas é muito legal vocês terem contato aí com as redes sociais, principalmente, porque todos os programas, agendas de consultoria, os eventos, né? As agendas culturais também do IPPE, que são fortes também, elas estão sempre presentes lá. Então, vai ser um prazer, da minha parte, estar com vocês de novo, seja aqui nas consultorias, nas aulas, mas tenho certeza também que com qualquer professor, qualquer colega aqui no PPE ou com o próprio núcleo, né, de pedagógico, a turma toda, vocês vão estar sempre muito bem atendidos, sempre vai haver uma preocupação verdadeira aí de desenvolvimento com vocês, de entrega com vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado, gratidão aí a todos vocês. Espero que tenha sido legal, boa semana, né? Boa aplicação aí dos conteúdos e sempre estamos à disposição. Grande abraço, Edson. Obrigado, amigo. Valeu. Professor, antes da gente estar finalizando, antes da gente estar se despedindo, eu quero convidar o pessoal para estar abrindo a câmera, além da Adriana. A Giane também tá aí, mas não sei se ela está presente. Ana Bolzon, sempre conosco, a Ivone. Quem mais pode estar aí, ó? Várias pessoas. Hoje a Heloísa agora não está de pijama, né, Heloísa? Microfone está fechado. Ah, eu fechei sem querer, eu fui mandar solicitação para você, fechei. Fala com a gente, Heloísa. Abre de novo, por favor. Eu só brinquei que a blusinha tá parecendo listadinha, mas hoje não é pijama. Ontem era de bolinha e era pijama. Então vamos lá, pessoal. No 3 eu vou tirar um print aqui, ainda dá tempo de quem quiser participar do nosso print, participar abrindo a câmera. Então vamos lá, no 3 vou tirar aquele print e sorrisão, hein? É um, é dois e é três. Aí, muito obrigado, pessoal, por terem estar presente aqui com a gente nessa tarde de conhecimento, com essa palestra incrível do professor, com conhecimentos que vão trazer inovação para a gente. E quero também convidar os demais alunos que mais tarde a gente tem outra palestra. Essa semana a gente está recheado de programações com palestras super interessantes. Mais tarde a gente tem a palestra Potencial em Resultados, aperfeiçoe sua jornada empreendedora. Então, fica o convite aqui para você que ainda não se inscreveu, se inscrever e participar mais tarde com a gente. E, e é isso. Desejo a todos uma excelente tarde, que vocês fiquem com Deus e estaremos nas próximas programações do PPE juntos. Obrigado, professor. Obrigado, turma. E até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui então. Obrigado. Tchau.